Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando aqui sobre a igreja de Corinto, ou melhor, sobre os erros que a igreja de Corinto estava cometendo naquela época. E o erro que eu vou falar aqui hoje é um erro muito sério. Então, eu vou ler aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Está escrito assim, ó. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Então, quando uma igreja, ou melhor, quando para uma igreja é escrito não vos louvo, isso significa o quê? Que a igreja estava procedendo da maneira errada. E, por esse motivo, ela não poderia ser louvada, como se esse algo errado fosse algo certo, ou fosse algo aprovado. Não. Então, se Paulo chegou a esse ponto de dizer que não vos louvo, imagina o que diria o Senhor Jesus ao ver tal coisa. Possivelmente ele não iria louvar também, né? Ele não iria provar, não iria concordar com algo que estava errado. Hoje nós temos que entender isso. Porque hoje, por aí nas denominações, existem muitas coisas que não podem ser louvadas nem por você nem por mim. E principalmente pelo próprio Senhor Jesus. Então, já começa a se entender aí que algo errado não pode ser louvado. Tem que ser criticado mesmo. Para ver se aquela igreja que está procedendo de forma errada possa acordar, retornar à sensatez e se purificar desse erro pelo qual não está sendo louvada. Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Então, a igreja de Corinto estava se ajuntando para pior e não para melhor. E o procedimento pior que eles estavam, pelos quais estavam se ajuntando, era isso que não poderia ser louvado em tempo algum. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque muitas pessoas hoje se ajuntam aí, por aí nas denominações, não para melhor, e sim para pior. E o resultado dá para se ver, dá para se notar claramente. Então, ninguém pode continuar se ajuntando para pior. Quando a igreja se reunir, ela tem que se ajuntar para melhor, para algo que vai contribuir para a perfeição da igreja, para a edificação da igreja, para a aprovação da igreja, principalmente por parte do próprio Senhor Jesus. Porque ele está vendo tudo o que está acontecendo. Não há nada oculto aos seus olhos. Tudo está patente aos olhos dele, a quem nós um dia iremos prestar contas. É preciso entender isso. Então, quando você começar a praticar algo que não está certo, está errado, você tem que acordar diante dessa situação. Você não pode continuar no erro. Não, você tem que acertar. Você tem que se purificar do erro e acertar. Foi com esse objetivo que Paulo está escrevendo aqui para a igreja acertar, para a igreja de Corinto acertar. Então eu vou continuar lendo aqui, ó. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Então, existia divisões na igreja de Corinto. Ele foi informado disso. E essa informação que ele recebeu de que havia divisões na igreja não é algo certo. Porque na igreja, ou seja, no corpo de Cristo, não pode haver divisões entre os membros que constituem o corpo de Cristo, que é a igreja. Que é todas as pessoas que se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus.
todas as pessoas que foram compradas pelo sangue do Senhor Jesus. Não pode haver divisões em tempo algum. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Então, ele acreditava nessas divisões, das quais ele foi informado. Qualquer procedimento que produza divisão na igreja é algo errado e deve ser combatido por você e por mim, por qualquer um. O Senhor Jesus não quer divisões na sua igreja em tempo algum. Não faça nada, então, para que a divisão aconteça no corpo de Cristo. Não faça nada mesmo. É isso que você tem que entender. E eu também tenho que entender dessa forma. Porque até mesmo importa que haja divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, ele vai começar a falar aqui a respeito da ceia do Senhor. E aí é que está o erro da igreja de Corinto. Erro que deve ser combatido, deve ser resolvido. Não pode continuar o erro. Não pode mesmo. Na igreja de Corinto não continuou. Mas hoje, para ir nas denominações, o erro continua. O erro continua. Porque muitas pessoas hoje não entenderam o que significa de fato e verdade a ceia do Senhor em si, em sua prática. Aí praticam a ceia do Senhor de forma errada, como acontecia na igreja de Corinto. Por isso ele diz aqui, quando, pois, vos reunis na igreja, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, eles não estavam comendo a ceia do Senhor. E se não era a ceia do Senhor que a igreja de Corinto estava comendo, qual era a ceia que eles estavam comendo? É aí que tem que se parar para pensar, para entender essa questão. Porque às vezes você pode estar comendo uma ceia que não é a ceia do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Então, a igreja de Corinto teve que parar para pensar sobre essa questão. Hoje, quem tem que parar para pensar sobre essa questão é você. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Por que não é a ceia do Senhor que eles estavam comendo? Por quê? Ele vai explicar aqui agora, no próximo versículo. Porque ao comerdes aquilo que não era a ceia do Senhor, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então, pessoal, vamos parar um pouquinho aqui. Eu não posso comer a minha própria ceia. Você não pode comer a sua própria ceia. Nem você nem eu podemos comer a nossa própria ceia. Porque a ceia que devemos comer é a ceia do Senhor. Então, se eu como a minha própria ceia e você come a sua própria ceia, não é a ceia do Senhor que estamos comendo. É a nossa própria. Nós criamos uma própria ceia para nós mesmos comermos. Esse é o grande erro que as pessoas têm que entender hoje. Era isso que ele estava explicando para a igreja de Corinto, para que ela pudesse se conscientizar, entender, discernir o erro e acertar, para não cometer mais esse erro. Então, é preciso entender isso hoje, de forma clara e simples, porque se esse erro continua, nós estamos laborando em grande erro. Essa é a falha que tem que ser corrigida. Ainda há tempo de fazer isso. Por isso, eu apelo para a sua consciência. Assim como esse texto apela para a minha consciência também. Para que, de forma consciente, possamos enxergar o erro, corrigir e nunca mais cometer esse erro. E assim, possamos comer a ceia do Senhor. A ceia que Ele instituiu. Leia lá nos evangelhos
que você vai ver quando o Senhor Jesus fala sobre a ceia. O que é que ele fez lá? Que a igreja de Corinto não estava fazendo. O que é que o Senhor Jesus ensinou na ceia que a igreja de Corinto não estava praticando? Essa é a questão. Agora vamos continuar aqui, ó. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. Então, se eu comer antecipadamente a minha própria ceia e você comer antecipadamente a sua própria ceia, outras pessoas ali vão passar fome, não vão comer. Por quê? Porque quando eu como antecipadamente a minha própria ceia e você come antecipadamente a sua própria ceia, somos egoístas. Só pensamos em nós mesmos. E que se dane os outros. Assim, as outras pessoas vão passar fome. Por quê? Não estamos repartindo. E o que o Senhor Jesus ensinou na ceia é repartir. Ele repartiu o pão, ele repartiu o vinho. E todos comeram do pão, como também todos beberam no vinho. E depois disso, o Senhor Jesus disse assim, ó, façais isso em memória de mim. Repartam entre si os alimentos da ceia em memória de mim, como eu fiz. Vocês têm que fazer, e foi assim que eles fizeram. Eles partiam o pão de casa em casa, como o Senhor Jesus ensinou. E assim todos comiam do mesmo pão, dos mesmos alimentos. Esse é o procedimento correto a ceia, repartir. E não cada um comer a sua própria ceia e não repartir nada com ninguém. E quando não se reparte nada com ninguém, alguém vai passar fome. Era o que estava acontecendo aqui. Ele diz aqui, ó, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, as pessoas bebiam tanto vinho, e não repartiam nada com ninguém, que chegava ao ponto de se embriagar com ele. É claro que essa é a consequência deles não repartirem o vinho, os alimentos da ceia. Principalmente o vinho, que deixava as pessoas embriagadas, bebiam tudo sozinhos. Esse é o grande erro. Que hoje nós devemos entender. Não entender para praticar, mas entender para combater o erro. O mais importante é combater o erro, para que esse erro não continue. É preciso cortar o mal desse erro pela raiz, de forma definitiva, para que ele nunca mais cresça e possa continuar acontecendo novamente. É isso que nós vamos entender. Aí ele continua aqui dizendo, ó, não tendes, porventura, casas onde comer e beber? É claro que sim. Todas aquelas pessoas tinham casas próprias, onde elas poderiam comer e beber. Ele pergunta aqui, ó, não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Qual dessas duas coisas estamos fazendo hoje? Será que estamos menosprezando a igreja de Deus e envergonhando os que nada têm? Porque se eu tomar a decisão de comer antecipadamente a minha própria ceia, eu vou estar, como ele diz aqui, menosprezando a igreja de Deus. Ou seja, para mim a igreja de Deus, ou seja, os outros irmãos não significam nada. Mas eu significo tudo, eu só quero só para mim. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Será que esse procedimento é louvável, é aprovável? É aplaudido? Você pode comemorar esse tipo de coisa? Você pode achar isso comum, normal, certo? Você acha que isso é aprovado? É claro que não. Por isso ele pergunta aqui, ó. Que vos direi? Louvar-vos-ei?
nisto certamente não vos louvo, porque era um procedimento errado. E procedimento errado na igreja não pode ser louvado em tempo algum, não pode ser aplaudido. Ninguém pode dizer amém para tal coisa. Ninguém pode dizer glória a Deus, aleluia, por causa de procedimentos errados. Principalmente por parte feito pela própria igreja, pelos próprios irmãos. Então ele diz aqui bem claramente, ó, que vos direi, louvar-vos-ei nisto, certamente não vos louvo. Paulo não deu sua palavra de aprovação. E se Paulo chegou ao ponto de não louvar a igreja por esse tal procedimento errado, imagine o Senhor Jesus também não iria louvar em tempo algum. Essa é a questão que nós devemos entender. Aí ele continua dizendo aqui, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O que devemos fazer em memória do Senhor Jesus é repartir o pão, como ele o fez. Paulo recebeu isso do Senhor e entregou isso para a igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto estava praticando algo errado, contra o que o Senhor Jesus ensinou. Então, eles não estavam comendo a ceia do Senhor por causa disso, eles estavam comendo a sua própria ceia. Aí ele continua aqui dizendo aqui, ó. Deixa eu ver, eu parei. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. É sempre em memória do Senhor Jesus que deve ser feito. E não feito por nossa própria conta. Quando tomamos a nossa própria ceia, não estamos fazendo nada em memória do Senhor Jesus. Pelo contrário mesmo. Estamos fazendo por nossa própria vontade, por nosso próprio egoísmo, em não repartir aquilo que é e deve ser repartido dia após dia, porque está escrito que eles partiam o pão de casa em casa. Essa é a prática verdadeira da ceia do Senhor. Repartir. Aí continua dizendo aqui, ó. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Como é que é comer o pão ou beber o cálice de forma indigna? É quando eu tomo minha própria ceia e você toma a sua própria ceia. É quando nem você nem eu repartimos. Isso é comer o pão e beber o sangue do Senhor de forma indignamente, de forma indigna. Procedimento errado. E nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para cometer esse procedimento errado. O procedimento tem que ser certo. O procedimento certo é aprovado pelo Senhor. É louvado pelo Senhor. Se a igreja de Corinto estivesse tendo esse procedimento correto, ela iria ser louvada, iria ser aprovada. Mas a realidade mostra que eles não eram louvados porque estavam em um procedimento indigno e totalmente errado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos,
não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, essa questão é muito simples de entender. E agora a compreensão é essa, pessoal. Agora que tanto você como eu sabemos disso, agora temos que proceder de uma forma pela qual possamos ser louvados, principalmente pelo Senhor Jesus. Então, essa é a palavra de hoje, que eu espero que sirva para a edificação do corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.